Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a mais uma aula do nosso curso Fundamentos Dev. E agora nós vamos começar a nossa API. Mas antes da gente começar a nossa API, é importante que você entenda o que é uma API e na prática mesmo para que ela serve, ok? Então vamos lá. Uma explicação aqui bem simples para você entender. Nós vamos então criar um sistema financeiro, tá? E esse sistema financeiro nós vamos criar ali, por exemplo, quanto a gente ganha, nós vamos cadastrar o quanto a gente gasta, então as nossas despesas, tá? Para a gente ter um controle do que nós estamos, quanto a gente está ganhando e quanto a gente está gastando, tá certo? E a gente vai poder ver, olha, você ganhou 1.000, gastou 500, então você tem 500 reais em caixa, ou você gastou mais do que você recebeu, enfim. Então nós vamos ter todo esse controle, ok? Então, nós vamos criar aqui o nosso sistema, vamos chamar aqui sistema do Rafa por enquanto, tá certo? Para você entender a explicação. E esse sistema, ele vai ser o nosso front-end. O que é o front-end? É a parte da frente, ou seja, é a parte visual. Então, quando você acessa, por exemplo, vamos acessar aqui o Google. O Google. Isso aqui é o front-end do Google. Essa página é o front-end. Quando você digita algo aqui, dá um enter para buscar, ele chama o back-end, ou seja, ele chama lá algum lugar, uma outra aplicação, que vai receber o que você quer buscar, vai buscar e vai te retornar. Okay? Então isso é o front. É o que o usuário consegue visualizar. Ok? E aí nós vamos então acessar esse sistema e nós vamos criar um usuário, nós vamos cadastrar quanto a gente ganhou, a gente vai cadastrar uma despesa. Onde a gente vai fazer isso? Na nossa API. Tá? E a API é o nosso back-end. O que é o back-end? A parte de trás, a parte que não dá para ver, os usuários não veem. Né? Então o back-end é o core do negócio, é ele que trata, que recebe, que armazena, que apaga, que faz um cálculo, por exemplo, é a nossa API, é o back-end. Então, quando a gente quer, por exemplo, vamos cadastrar uma despesa, o front vai chamar essa despesa, o back-end vai falar, olha, eu quero cadastrar aqui uma despesa. Então, a despesa é um lanche que eu consumi, uma pizza, por exemplo, e o valor é R$80. Ok, ele vai receber, vai verificar se existe um valor, se tem um nome do que você está cadastrando e vai cadastrar isso no banco de dados. O que é o banco de dados? O banco de dados é onde fica armazenado todas essas informações. Então, de fato, é um banco de dados, dados de informações, né? Então ele não é salvo na nossa API. A nossa API salva isso no banco de dados. E quem se comunica com o banco de dados é a nossa API. Então existem vários bancos de dados, vários tipos, relacionais, não relacionais. E o objetivo do banco de dados é exatamente salvar dados. Salvando dados, você consegue editar esse dado, você consegue remover, consegue inserir novos dados, né? Buscar todos os dados, um dado específico. Tá? Então ele é o banco de dados. Tá, Rafael, legal, mas não dá para fazer tudo isso num sistema só? Aqui são dois, né? Não dá para fazer tudo isso num sistema só? Dá. O que acontece? Vamos imaginar que agora a gente queira fazer um aplicativo para celular mesmo. Tá? Então eu quero fazer um aplicativo, entrar na Apple Store, na Play Store e eu quero fazer o download desse aplicativo. Se eu não tivesse essa minha API, eu teria que desenvolver tudo de novo do zero. Como eu tenho essa API já, com as funções prontas, eu simplesmente faço o aplicativo, que é o front-end, e chamo a minha API, e ela já trata, já tem tudo pronto. Eu quero buscar todas as despesas que eu tenho. É só chamar a API vai buscar no banco de dados, que já está pronto, já está armazenado, e vai trazer para o aplicativo. Então eu só vou falar o que eu quero, receber esse dado, e mostrar ele em tela. Então a nossa API já está pronta, a gente já fez uma vez. Vamos imaginar que entra um parceiro aqui, a gente fechou uma parceria com alguém, e esse parceiro fala, olha, eu quero usar a tua API, eu tenho meu front-end, mas eu quero usar a tua API para de fato eu poder fazer. Então meu front, né, eu tenho os meus clientes aqui, eu quero usar a tua API para o meu cliente poder inserir ali um dado, o que ele gastou, o que ele não gastou, certo?
Então você vai falar para ele, olha, beleza, chama, tá aqui os dados da API, você vai chamar esse endereço, vai fazer, tá tudo aqui, beleza? É simples, é assim que funciona, tá? Então a nossa API é o core, é o cara que trabalha, né, digamos assim. Então vamos imaginar que ele é o garçom. Você fala, garçom, eu quero uma Coca-Cola, né, fazendo propaganda aqui, quero uma Coca-Cola. Ele vai lá pegar a Coca-Cola e vai trazer para você. Ele é o cara que operacional, né? Caso essa Coca não exista, ele vai falar para você, olha, eu não tenho Coca-Cola, tá bom? Pode ser outra coisa, ou você não quer nada, enfim. Então é o cara que trata as informações, beleza? Agora que está entendido o que é uma API, vamos começar a desenvolver ela, entender como é que faz, as rotas, controller e tudo mais. Então a gente vai entender isso a partir de agora. Então com o nosso projeto pronto aqui, aberto aliás, né? A gente já criou aí o nosso arquivo package.json e agora nós vamos instalar então o primeiro pacote. Lembra lá que eu expliquei sobre o npm, que ele é um gerenciador de pacote? A gente vai instalar. E o primeiro cara que a gente vai fazer é o Express. Então a gente usa o comando npm, tá? Lembra que o npm é um gerenciador de pacote de Node e de install, tá? Você pode também, inclusive, escrever install, né? De instalar, mas dá para abreviar com i e o nome do pacote que você quer. Então lembra também que eu expliquei sobre o Express? Ok, nós vamos utilizar ele, então eu falo qual é o pacote que eu quero. Dou Enter, lembrando que precisa ter o arquivo package.json instalado. Agora vamos ver aqui que houve algumas alterações no nosso projeto, né? Primeiro, criou aqui uma informação chamada dependências e ele colocou o Express aqui. Então o arquivo package.json ele é o arquivo que vai registrar os pacotes que nós estamos utilizando nesse projeto. Então ele registrou, olha, esse projeto aqui, ele utiliza o Express e aqui é a versão que ele foi instalado. Então, como a gente não passou versão nenhuma, simplesmente colocou npm install express, ele já vai pegar a versão mais recente, a mais nova em produção, ou seja, aquela que está garantida para uso, né? Não está em desenvolvimento, não pode correr o risco de problema. É o que está funcionando, né? Está pronta, ok? E aí ele criou uma pasta aqui para a gente chamada Node Modules, ou seja, aqui dentro está o nosso pacote. Mas se a gente abrir, existem várias pastas. O que acontece? Quando a gente instala um pacote, esse pacote depende de outros pacotes. Então é uma junção, olha o tamanho da cadeia, né? O tamanho desse ecossistema. Então quando você instala um pacote, esse pacote precisa de outro pacote, que esse pacote precisa de outro pacote e assim por diante, né? Então ele instala tudo para a gente. Então lembra que eu falei que um pacote eles são funções, métodos prontos? Então, aqui estão essas funções. Então, aqui é como se fosse, cada pasta dessa aqui, é como se ela fosse um sistema, como se ela fosse um programinha, né? Que se a gente abrir, a gente consegue, por exemplo, claro que isso aqui vai estar compactado, vai ter várias informações que é um pouco até difícil de ler, mas aqui está tudo pronto, a gente só importa, né? Chama isso aqui e utiliza. Então, por isso que ele cria aqui vários, né? Se a gente olhar aqui, no E, tá aqui o pacote Express que a gente instalou, tá? E aí, ele instala tudo isso aqui que ele precisa, né? Ou ele importa um pacote, esse pacote precisa de outro, e automaticamente tudo se instala sozinho, com um comando. Agora, nós temos esse arquivo package.json, né? Maravilha. Se eu vir aqui agora e apagar essa pasta Node Modules, olha só, eu apaguei ela, ou seja, eu não tenho mais esse pacote aqui, então vai quebrar. Só que ele está registrado aqui, ok? Então o que eu simplesmente posso pegar aqui e fazer? Eu posso simplesmente rodar npm-i, sem passar o nome do pacote. Fazendo isso, ele vai criar novamente a pasta Node Modules e vai criar tudo de novo. Mas como que ele sabe exatamente os pacotes? Está registrado aqui. Então, quando você dá um npm-i, ele sabe, está aqui registrado, que você precisa do pacote Express. Ele fala, opa, precisa do Express, eu vou instalar para você. Então, quando você cria uma vez npm-i Express, ele registra aqui e você não precisa mais, nesse projeto, fazer o npm-i Express. Já está registrado, tá? Então você fala assim, package.json,
Esse projeto aqui usa o pacote Express, tá bom? Então toda vez você vai criar. Então quando a gente vai subir isso aqui para um servidor de produção, ou vai subir isso aqui para o GitHub, vai enviar isso aqui para alguém, a gente não sobe a pasta Node Modules, porque ela é muito grande. Vocês viram que apenas com o comando, olha o tanto de pasta que criou, e esse projeto ele fica pesado com o arquivo Node Modules. Então a gente tira ele na hora de enviar para alguém, a pessoa vai receber e simplesmente vai dar um npmi, vai baixar todos os pacotes já e vai funcionar perfeitamente. Então quando você receber um projeto, ou eu falar para você, ó, tô lá no GitHub, pega lá o projeto base, você vai baixar ele e vai rodar npmi, vai baixar todos os pacotes. Então é uma maneira fácil, prática aí, beleza? Entendido? Então vamos lá. Agora eu vou clicar com o botão direito e vou criar uma nova pasta aqui, chamada src. Geralmente, para criar uma payload, se utiliza esse padrão src de source, ok? Source, ok? Que é onde fica os arquivos, onde está o código, onde está a fonte, onde a gente vai colocar o que a gente precisa fazer. E aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado index.js. Se você já sabe HTML aí, né, se você já viu, no HTML a gente cria o index.html. A palavra index aqui na programação, ela significa que é o arquivo principal, o index é o arquivo primário, tudo acontece por ele, né? Então eu posso ter vários arquivos index dentro do meu projeto, mas dentro de uma pasta, você tem uma pasta chamada controller e lá dentro tem o index.js, significa que aquele é o arquivo principal dentro daquela pasta, então o index aqui dentro significa que é o arquivo principal. Algumas pessoas aqui, para esse arquivo no caso, criam o chamado server.js. Também, o nome que você vai dar aqui não importa, não vai interferir em como você vai fazer, ok? Mas vale a pena você criar um padrão aí de desenvolvimento e seguir sempre ele, tá bom? Então aqui eu vou criar uma constante, novamente frisando, eu não vou explicar exatamente o que é variável, o que é constante, o que é let, o que é função, tá? Eu vou explicar o que eu estou fazendo, mas não vou explicar exatamente o que é coisas do JavaScript, tá bom? Vou criar aqui uma função chamada express. Aí, o valor dela, eu vou utilizar a palavra require. A palavra require significa, ó, estou precisando, estou importando, estou requerindo, eu preciso disso aqui. E vou passar simplesmente assim, ó, express. Olha só, esse require eu estou importando o pacote express. Mas como assim que você só passa o express? Isso aqui é o Node que faz, então ele entende que eu estou importando o express. Ele vai lá na pasta Node Modules e vai procurar aqui. Cadê? E vai procurar por... Cadê? Aqui, ó, express. E aí ele vai jogar isso aqui para dentro do nosso projeto. Então, lembra que eu falei que o npm é um gerenciador de pacote? Então, o Node já vai entender isso aqui e vai pegar o pacote que a gente fez, tá bom? Agora eu vou criar uma constante chamada app, tá? De aplicativo, por exemplo, application, né? E vou chamar o express, que eu acabei de importar aqui em cima, só que ele é uma função. Então eu vou fazer isso aqui, tá? Ou seja, eu estou iniciando o express, eu estou falando, olha, inicia aí express. E quando ele for iniciado, eu vou ter tudo dentro do app, tá? Agora, por exemplo, eu posso fazer app ponto. E perceba que quando eu coloco um ponto, ele já mostra todos os métodos. Ou seja, isso aqui está tudo dentro da pasta Node Modules, dentro da pasta Express. Então são as funções que eu tenho pronta. Por isso que eu expliquei que são métodos, né, coisas prontas. E aqui eu tenho o listening. O listening ele vai ficar ouvindo uma porta. Qual porta? Você que escolhe. Vamos colocar aqui a 3000. Geralmente é a porta mais utilizada. Você não pode colocar portas que já estão sendo utilizadas. Por exemplo, a porta 80, né, ela é utilizada aí para outra coisa, para um servidor HTTP, né, web. Você não pode usar a porta 21, que é para um outro método. Talvez não está sendo usado, mas se você colocar isso aqui dentro do servidor, vai dar conflito, né? Então procure portas aí diferentes, né? 3000, 3001, 3002, 3003 e assim por diante. Você tem aí até 65 mil e pouco, né? Então coloque portas valor alto aí, né? Bem diferente, tá? E aqui eu vou passar uma vírgula e abrir uma função anônima, que a gente chama, né? Uma função anônima, eu não tenho nome, então eu abro aqui, não tem parâmetro nenhum, é uma Iron Function, né? E aí eu vou colocar aqui, ó, um console.log, né? Ele vai exibir uma informação no nosso console,
eu vou colocar o servidor rodando na porta 3000. Vou dar um Ctrl S, lembre sempre de salvar os seus arquivos, tá? Agora aqui no terminal eu vou simplesmente executar node, aí eu tenho que colocar a pastinha src e dentro eu vou ter o arquivo index.js. Fazendo isso, apareceu aqui, ó, servidor rodando na porta 3000, inclusive eu acabei escrevendo errado aqui, né? Ó, 3000, deixa eu parar, rodar de novo, ó lá, servidor rodando na porta 3000, que foi o que a gente mandou ele exibir. Agora, se eu abrir o meu servidor aqui no meu navegador e colocar localhost 2.3000, ele vai aparecer esta mensagem. Isso aqui significa que não existe uma rota do tipo get em barra, que aí a hora que a gente for ver as rotas eu vou explicar para vocês. Basicamente, a gente já tem uma API, já tem um servidor Node rodando, simples assim. Com apenas isso aqui a gente já tem um servidor. Obviamente ele não tem nenhuma rota, ele não executa nada além disso aqui, mas a gente já tem um servidor pronto, tá bom? Agora nas próximas aulas a gente vai começar a criar aí as nossas rotas, vai começar a mexer com bancos de dados e tudo mais, beleza? Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido o que é uma API, qualquer coisa, tem a nossa comunidade aqui para você tirar as suas dúvidas, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima aula.